A paz, meus queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra gloriosa, majestosa, né, assim, do trono da graça de Deus, que se encontra aqui em Jó 7. E Jó justifica nas suas queixas. É que ele vai estar conversando aqui com o Senhor, falando das coisas a qual ele está vivendo, as coisas que ele acha que veio sobre ele e tudo, né, irmãos? E disso daqui a gente também tirou grandes proveitos para aprender também na verdade do Senhor, né? Então, quero dizer para os irmãos que... Irmãos, eu não estou tendo um negócio para botar esse celular. Aí ele fica balançando. Mas deixa eu falar aqui para vocês. Jó aqui, ele fica justificando a Deus as coisas a qual ele está vivendo naquele momento, né? Que ele está passando aqui por um momento difícil, um momento de luta, né? E aí ele começa a conversar aqui com o Senhor e ele vai falando assim, olha, tipo aqui, eu vou ler alguns trechos aqui para a glória de Deus e Deus vai falar muito também no meu coração, no teu coração, que muitas vezes a gente questiona dessa maneira a Deus, né? Não que seja totalmente errado, né? Porque eu não posso dizer para os irmãos, não questione a Deus. Todo mundo questiona a Deus, né, irmãos? Então, não vamos ser hipócritas. Vamos ser certos daquilo que realmente nós fazemos, né? Mas que nós venhamos, assim, ter cuidado, né, naquilo que nós falamos diante do nosso Deus, né? Porque tudo fica registrado e tudo pode vir contra nossas vidas, né, irmãos? Então, vou dizer aqui. Diz assim a palavra, 7, a partir do 1. Porventura, não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, ou como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. E deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas, cumprida a noite, e farto-me de voltar à cama até a alva. A minha carne se tem por vestido bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão que perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não terei mais. Não serei mais. Diz aqui mais. Tal a nuvem se desfaz e passa. Aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa. E nem ao seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-ei a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. E então me espantas como um sonho, como uma visão, minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, aleluia, e antes a morte do que os meus ossos, né? A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Bem, irmãos, até aqui. Então, aqui é uma lamentação, né? Que o Jó tá fazendo aqui, né? Ele tá se lamentando, assim, tá falando de coisas aqui, né? Ele tá se justificando, né? Tentando se justificar, porque diante de Deus e pronto, né, irmãos? Acabou.
Mas aqui ele fica falando, né? Acaso o homem não tem guerra dentro de si, né? Sobre a terra? Tem, né, irmãos? Aqui nós às vezes guerreamos, nós mesmos, nossos pensamentos, né? Então ele está falando dessa guerra aqui, né? Que é constante, né? Tremenda. E ela passa quando se tem um encontro com o verdadeiro Deus, né, irmãos? Aí ele compara como o dia de jornaleiro, né? O jornaleiro, ele passa, entrega e fica esperando a sua paga, o seu pagamento, né, irmãos? Então, ele está falando sobre isso, né? E ele fala assim como um servo suspira, né? Pela sombra, também o jornaleiro, né, espera pela sua paga. Então, é sempre numa espera, e é rápido, né, que passa. E ele fala aqui assim: e assim me deram por herança meses de vaidade e noites, né, de trabalho me prepararam. Ele está falando aqui da vaidade, né, das noites de trabalho dele, né, irmãos? Que é o que tem se por herança, né, irmãos? É esse o dia a dia, né? Um dia sobre o outro, né? A expectativa, né, de vencer, a expectativa de ir além, né, de conseguir alguma coisa. Mas isso tudo ele leva em consideração aqui de que seriam vaidades, só isso, nada mais que isso, né? Então entra dia, sai noite, né? De trabalho árduos, mas na realidade, você esperando algo de Deus, né? Mas a herança é essa, o dia a dia passando, né? Aí ele fala aqui: deitando-me a dormir, então digo-vos, quando me levantarei? Mas cumprindo a noite, e farto-me de voltar à cama até a alva, né? Porque o que ele está falando aqui, olha, que a noite passa, e passa rápido, e às vezes não passa rápido, né? Porque às vezes também durante a noite a pessoa fica virando para um lado para o outro, né? Querendo vencer a noite e muitas vezes ela se alonga. Aí ele está falando aqui exatamente, né? Que até para cumprir a noite a pessoa fica até farta para voltar, porque às vezes se levanta, né? Se preocupa, ora, busca, né? E quando vê ele volta para a cama, mas ele já está cansado, ele está farto, né? Aí até esperar a alva, que é 6 horas da manhã, né? Muitas vezes, quantos não ficam dessa maneira, né? Querendo, buscando uma resposta, né? Orando muitas vezes. E quando vê, a noite ainda nem passou. E a pessoa já está cansada, né? E ela tem que deitar um pouco, ela tem que descansar para que na alva ela já esteja de pé, né? Então, irmãos, aqui é uma lamentação, sabe? Então, aqui ele está questionando, o Jó está questionando a Deus. E o que eu estou trazendo para os irmãos é que essas fadigas, que esses cansaços diários, isso daí também é muito colocado diante do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós devemos confiar mais no Senhor, acreditar que Ele pode fazer, sabe, todo o seu bem sobre as nossas vidas, né? E aqui ele fala aqui muito daquele que morre, né? Quando desce a cova, não sobe mais, né? Mesmo que se subisse, não teria mais lugar para ele, não seria mais reconhecido o lugar dele, né? Ele fala também aqui da nuvem, que você está olhando para o céu, né? Você vê as nuvens, que você dá uma distraída quando você vê aquela nuvem já desfez, já tem outro tipo, outro formato. Então ele está colocando isso, que a vida ela passa rápido, que a vida está correndo. Então que nós devemos assim nos dispor mais para viver a cada dia e viver bem, né? Tendo um encontro com Deus, buscando ao Senhor, né? Fazendo as coisas boas a quem quer que possa se fazer, né, irmãos? Então, e não só se ficar se justificando aqui, como o Jó estava se justificando a Deus. Ah, mas se eu não faço isso, né, pode me sobreviver isso, né? Então, irmãos, o que ele está colocando aqui, porque ele estava passando por momentos de saúde, né? Difícil. Tinha perdido muitas coisas, né?
Então, ele se encontrava dessa forma. Muitos também estão nessa condição, né? De ter perdido o emprego, de ter... tá precisando de coisas, de suprimentos, tá precisando de pessoas para apoiar, né, irmãos? Então, essas coisas, quando você tem falta disso, você começa a expor o coração que tá cheio, ele começa a soltar, ele começa a querer desabafar, querer aparecer, né? Mas só que o nosso Deus, ele é muito maravilhoso, né? Ele nos surpreende quando nós deixamos de questionar e buscamos olhar só para a solução, olhar que existe uma saída, que existe uma solução, né, irmãos? Então, aqui Jó está indo na contramão, né, irmãos? Que nós não venhamos assim a estar nessa contramão, né? Lógico que sabemos que somos seres humanos, né? Que somos vacilantes, né, irmãos? Então, mas eu digo para os irmãos que nós possamos sair dessa mendigação, né? Pelo de estar mendigando coisas que às vezes, se nós acrescentarmos fé, nós superaremos, né, irmãos? Superaremos a murmuração, né? Esse comportamento desvaído aí, né, irmãos? Mas que nós possamos estar rentes na presença do nosso Deus, porque quando nós sentimos a presença do nosso Deus, é preenchido esse espaço, é preenchido essa falta, o Senhor Deus amado nos transborda, né, irmãos? Então, que nós venhamos a se querer de Deus, né, a provisão, né, a beleza, né, o suprimento. Nós viemos assim esperar que Deus amado nos conforte, porque Ele tem, sabe, irmãos? Basta que nós venhamos assim ser desejosos das coisas de Deus. Quando somos desejosos de Deus, Deus nos enche, Deus entra com sua guarda, entra com a sua bondade, né? Ele nos torna livres, mais que vencedores, né, irmãos? Então, daí a pouco você está sorridente, não está nem lembrando mais daquele lamento, você já está voltado para abençoar e ajudar outras pessoas que possivelmente possam estar como você estava outrora, né? Então, irmãos, que nós venhamos assim nos doar, assim, desejar coisas boas para nós mesmos, não só ficar olhando para as amarguras, né, as algruras, não, 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 não vamos, vamos assim nos alegrar em Cristo Jesus, vamos assim confiar de que o momento certo chega, né? Que a vitória é minha, que a vitória é tua. Amém, irmãos? Então, eu coloquei essa passagem, por quê? Porque são coisas que são vividas no dia a dia, sabe? Muitas vezes nós estamos até ligadas no trono da glória e daí a pouquinho, por conta de uma situação ou outra, se cai numa contenda, numa murmuração, numa falação, mas nós teremos que trazer a consciência de novo e fazer o que é correto, queimar essas coisas, essas hostes malignas, para que novas coisas e novas oportunidades nos cheguem, amém? Bem, irmãos, essa é a palavra, eu gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal e a paz para todos.